13 novos dados sobre a Covid-19. Vamos começar com uma introdução que no dia 21 de agosto, 22 milhões de casos pelo mundo, com 800 mil mortos em 188 países, de acordo com o Johns Hopkins University. Mas vamos lá, dado número 1. Nessa mesma data, o Brasil atingiu a infeliz marca de 3 milhões e meio de casos confirmados, com 112 mil mortes pela Covid-19, de acordo com os dados das secretarias estaduais de saúde. Dado 2, gente. Ainda que esses números sejam horríveis, eles mostram uma melhora em relação aos últimos 14 dias. De acordo com os cálculos, houve uma variação de menos 8% em relação aos casos registrados 2 semanas atrás. Dado 3, uma notícia animadora. Pela primeira vez desde abril, os cálculos do Imperial College do Reino Unido informaram que o Brasil teve uma desaceleração no contágio da doença. Então, na semana que se iniciou no dia 16, domingo 16, a taxa de contágio foi de 0,98, que significa que cada 100 pessoas que têm a doença passam o vírus para outras 98. Vale lembrar, gente, que esses cálculos consideram dados nacionais gerais e não refletem o que está acontecendo em cada estado ou em cada cidade. Dado número 4. Mais uma vacina em potencial para a Covid-19 obteve autorização da Anvisa para ser testada em voluntários brasileiros. A candidata desenvolvida pela Johnson & Johnson vai ser dada a 6 mil pessoas e é a quarta a ser avaliada no nosso país. Dado número 5. O ventilador pulmonar emergencial, que chama Inspire, desenvolvido por uma rede onde participaram 200 pesquisadores da USP, obteve também o aval da nossa Anvisa para entrar na linha de produção. Ele custa 25 vezes mais barato do que os produtos disponíveis no mercado e a equipe vai produzir inicialmente 1.000 ventiladores em parceria com o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo para doar para cidades brasileiras. Dado número 6. As taxas de isolamento atuais são as mais baixas desde o início da pandemia. A pesquisa da Datafolha revelou que no dia 11 de agosto, a data em que houve 1.200 mortes, quase 1.300 confirmadas, apenas 8% dos brasileiros se consideravam em isolamento total e 43% disseram sair somente se fosse inevitável. No dia 17 de abril, lá atrás, quando havia menos mortes, 210 por dia, 21% se declarava isolamento completo e 50% evitavam sair. Gente, a gente precisa alertar que essa flexibilização coincide com o aumento de número de casos, principalmente entre as pessoas entre 20 e 39 anos. Dado número 7. Debate sobre volta às aulas foi um dos destaques da semana. Na Europa, os surtos da doença em vários países, com uma média diária de 26 mil casos, quase 30 mil casos, levaram o continente a repensar essa data de volta à escola que estava prevista para setembro. No Brasil, a testagem de alunos da rede pública revelou que 16% têm anticorpos para o novo coronavírus e 64% desse total eram assintomáticos para a doença. Bom, esses novos dados levaram o prefeito Bruno Covas de São Paulo a adiar o retorno nas escolas, previsto também para setembro, porque os jovens e adolescentes são considerados transmissores potenciais do coronavírus. A retomada vai ser repensada em outubro e vai ser decidida a partir de mais 3 inquéritos sorológicos, ou seja, os próximos vão ser também testados e incluídos os estudantes da rede estadual e pública também. Dado número 8. O Ministério da Saúde informou que 1 em cada 3 pessoas hospitalizadas por síndrome respiratória aguda grave morre. Até 16 de agosto, das 300 mil pessoas internadas, 104 mil morreram. Esses números são muito ruins, porém muito melhores em relação ao início da pandemia, quando a mortalidade era maior que 60%. Dado número 9. Levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo junto às secretarias estaduais de saúde revelou que em 14 estados e mais um Distrito Federal registraram até agora 150 casos aproximadamente da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica em crianças e adolescentes. Esse problema pode ser uma reação tardia e grave do coronavírus e do nosso organismo em relação ao coronavírus das crianças. A gente já falou sobre isso aqui, pois é um problema muito parecido com a síndrome de Kawasaki. Dado número 10. Mais um caminho para prevenir a intubação. Um pequeno ainda estudo francês, publicado no dia 15 de julho no periódico Intensive Care Medicine, mostra que o aporte de oxigênio em alto fluxo, feito desde a admissão dos pacientes, desde a entrada no hospital com Covid-19 e insuficiência respiratória,
pode evitar a necessidade de intubação em cerca de 30% dos casos. Dado 11, atenção extra aos pulmões após fase aguda dos pacientes que passaram por interações prolongadas em UTI, porque eles podem apresentar quadros pulmonares que exigem a atenção de uma equipe multidisciplinar no pós-infecção. Mesmo os que tiveram a forma leve da doença, também estão sujeitos à manifestação como a diminuição da capacidade respiratória. Dado 12, enquanto a gente discute a volta às aulas, os pesquisadores buscam compreender o papel das crianças na disseminação do Covid e os fatores que levam a doenças mais graves nesse grupo, como a gente já falou. Publicado no dia 19 de agosto pelo periódico The Journal of Pediatrics, um estudo feito pela Harvard University com 192 crianças e adolescentes, apontou os jovens como vetores importantes da transmissão do novo coronavírus, apesar de desenvolverem a forma mais leve da doença ou falta de sintomas. Os pesquisadores encontraram níveis mais altos dos vírus nas vias aéreas das crianças infectadas do que nos adultos internados em UTI. Dado número 13, a pandemia dificulta o controle da glicemia, ou seja, do nível de açúcar no sangue. As mudanças de hábitos alimentares, aumento do sedentarismo e a deficiência dos serviços de saúde tiveram impacto importante nesse controle glicêmico dos brasileiros com diabetes durante a pandemia do Covid-19, diz um estudo feito no Brasil, na Bélgica e na África do Sul. A pesquisa sugere que os pacientes com diabetes tipo 1 sofreram um maior impacto do que aqueles com a diabetes tipo 2 em relação aos hábitos de vida e controle do açúcar. Além disso, gente, a gente viu um aumento dramático nas taxas de obesidade e sobrepeso, que atingiram finalmente seus maiores níveis em 13 anos. Se novamente a gente lembrar que a obesidade é um imenso fator de risco para o desenvolvimento das formas graves do coronavírus, temos aí a união mortal de duas pandemias. Bom, a gente continua a caminhar em direção a uma resolução, continuamos a pesquisar, a caminhar sempre com esperança, ainda que alguns dias seja angustiante, tenhamos dúvidas se um dia voltaremos a ter aquelas nossas vidas de antigamente, né, como eu digo. Mas como eu tenho falado também ultimamente, vamos viver um dia por vez. Um beijo e até o próximo vídeo.